Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui o Dr. Paulo de Tarso Pinheiro Machado. O Paulo que vive viajando, estava viajando, faz hora que não consigo encontrar o Paulo, né? Está sempre viajando. Aliás, e o Hamilton também. O Hamilton é um cara que viaja atividades. Muito. Então, Paulo, obrigado pela tua presença aqui. E, na verdade, né, esses assuntos que nós temos enfocado aqui no programa são assuntos macroeconômicos, macropolíticos, né? E, por exemplo, essa questão aí toda dessa insegurança jurídica que o Dr. Hamilton focou no bloco anterior, ela também se reflete em outras áreas da economia, né? Que o país está muito engessado, né, Paulo? Essas emendas impositivas, quer dizer, o governo está com restrições financeiras, fiscais e tal, e tem uma série de coisas que é obrigado a fazer em detrimento de outras mais importantes. Bom dia aos telespectadores. Primeiro, agradecimento pelo convite. Eu disse da vez passada, quando estive aqui, que sempre convidado eu estaria convocado. Claro, né? E aqui estou. Mas, Silvio, e telespectadores e... Vilmar. Eu entendo o seguinte, nós vivemos um momento complicado e difícil porque a insegurança jurídica que foi referida por ti, ela tem um conjunto de elementos né, que precisa ser compreendido. E às vezes as pessoas no dia a dia, aliás, falavas que eu estava viajando, né? Eu sou um brasileiro comum, eu vivo no mercado buscando oportunidades de negócio. Então, se aqui está difícil, eu tenho que me deslocar dentro do mercado. E aqui está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, entende? Então, o que acontece, né? Nós tínhamos um ativismo hoje, o que eu chamo de uma falta de uma governança integrada dos três poderes da República, que é executivo, legislativo e judiciário. As relações são... É claro que os poderes têm autonomia do ponto de vista da sua independência quanto à sua tomada de decisões, do ponto de vista de não haver interferência de outros poderes sobre o que está tomando a decisão. Doutrinária. Mas, doutrinariamente falando, do ponto de vista prático, operacional, por exemplo, a questão orçamentária é uma só. O mesmo valor, o mesmo recurso dos tributos sustenta o executivo, o legislativo e o judiciário. Ora, um país como o Brasil, que hoje, federativamente, vive uma grande restrição orçamentária, não pode se dar o luxo de ativismos e de autonomias do ponto de vista de tomada de decisão. Tem que haver uma governança, é como uma família. Se uma família passa uma restrição, acontece na nossa vida comum, né? Se nós, do ponto de vista familiar ou do ponto de vista empresarial ou organizacional, seja qual for a natureza da formatação social, se estamos passando por uma restrição orçamentária, tem que haver primeiro, um consenso mínimo sobre o contexto que estamos vivendo e segundo, uma governança para operacionalizar isso. Exatamente. Porque não adianta dizer o seguinte, olha, nós tínhamos um padrão de gasto até então que representava isto. Agora, com esta restrição orçamentária, temos que mudar. E aí cada um fica achando que o problema não é seu. É do outro. É do outro. Na verdade, o problema é da sociedade. A sociedade é que se ressente. Então, tudo isso contribui para a tal insegurança jurídica, porque é um Estado, diríamos, é um Estado, ou é uma Constituição, é um contexto institucional sôfrego, que tem uma restrição orçamentária séria, e que a cada necessidade diferente, ele engendra um novo mecanismo de natureza legal para regular aquele novo problema. Então, o que nós temos? Nós temos um processo jurídico que é legal, mas não é legítimo. Ele não tem aderência social do ponto de vista da prática e do dia a dia das pessoas. Então, isso tudo traz incerteza. O investidor estrangeiro, ele vem aqui com um projeto que tem fluxo de caixa, que tem parâmetros econômicos muito claros, que o prazo de realização do projeto, né, e a obtenção e o retorno de investimento tem que ser dentro de um fluxo de caixa definido. Ora, qualquer decisão que alonga ou que interrompe ou que obstrui os prazos pré-definidos dentro do projeto representa uma mudança de tudo, dos parâmetros. Então, eu vou mudar, vamos dizer assim, o meu tempo de pagamento, a capacidade de amortizar meu investimento, a capacidade de gerar o retorno do investimento. E isso nos países desenvolvidos não funciona assim, os parâmetros para eles são muito claros. Isso inviabiliza os projetos e refuta os investimentos novos. Com certeza, ainda mais numa conjuntura econômica desfavorável, como nós estamos vivendo, onde temos um problema a nível mundial, né?
de valorização do câmbio, por uma série de razões, barreiras comerciais, questão do petróleo, terrorismo, tudo isso influi monetariamente, né? E nós aqui no Brasil estamos vivendo, tentando há poucos dias, eu acho que o ministro Paulo Guedes tem algumas coisas e boas coisas que ele tenciona fazer, mas tem outras coisas que, no meu ponto de vista, não explicam e não resolvem o atual quadro. Nós temos, por exemplo, um problema, eu vou dar aqui uma opinião muito pessoal, né? E claro que é pessoal porque é minha, mas é uma visão muito própria, é isso que eu quero dizer. Nós temos um problema, é o seguinte, nós temos uma defasagem de infraestrutura, e infraestrutura, leia-se, energia, estradas, saneamento, né? Nós temos ainda de 60% a 70% da população não atendida por tratamento de esgoto. Isso é grave porque isso tem efeitos colaterais na saúde, isso tem problemas que afetam a produtividade do trabalho. Eu acho o seguinte, nós passamos um ano e nós temos um grande trabalho a fazer, que é recompor a infraestrutura. Nós precisamos de 2,5 PIBs, para que o nosso telespectador saiba o que é isso, o PIB brasileiro anda na casa dos 6,3, 6,4 trilhões. 2,5 PIBs são aproximadamente 16 trilhões, tá, de reais que nós precisaríamos para zerar a nossa infraestrutura, tá, para ter tudo isso que eu acabei de falar. Bom, nós temos ainda 12,5 milhões de pessoas empregadas. Com um detalhe, o desemprego até ele reduz, como reduziu, 500 mil postos de trabalho reduziu. Mas eu olho um indicador que é um indicador diferente, é um indicador de realidade. Ocupação da força de trabalho. Ocupação da força de trabalho. E a ocupação da força de trabalho se dá tanto no mercado formal quanto no mercado informal. Essa vem caindo lentamente. É 0,1%. O que significa isso? A economia está sem dinamismo para gerar postos, não de emprego, mas de trabalho, seja na área formal, seja na área informal. Então, talvez um projeto que o país tivesse que ir buscando investimento estrangeiro e dando para este segmento um mínimo de segurança jurídica, era mobilizar a nossa força de trabalho em obras de infraestrutura com recursos externos para fazer 2 efeitos. Primeiro, retomar a capacidade de emprego. O desemprego ou a força de trabalho que está fora do mercado de trabalho tem uma remuneração de média de até R$ 1.600, R$ 1.700. Isso é típico da construção civil, né? E se olharmos pela alocação funcional, nós vamos ver que grande parte dos setores de engenharia perderam dinamismo do trabalho. Então, o que significa isso? Um programa de curtíssimo prazo, porque o médio e longo prazo só se resolve com o curto prazo. Um programa de curtíssimo prazo com investimento em estrutura. Mas nós temos insegurança jurídica, nós apostamos de que o cenário vai melhorar e começam a revelar, os setores empresariais começam a revelar o seguinte, está chegando ao fim a tolerância, né, e o limite à questão da expectativa, porque a expectativa tem prazo e tem limite. Então, nós precisamos urgente de um programa, né, de redinamizar a economia de curto prazo, né, para que possamos retomar nossa condição de crescimento. Assim, Paulo de Tarso, fizeste uma bela explanação dessa questão, mas a gente queria também retomar um pouquinho, temos ainda um tempinho aí para falar sobre as emendas impositivas, tá? Hoje nós temos emendas impositivas aí, os parlamentares, a própria Câmara de Vereadores adotou também emendas impositivas para os vereadores, que são valores que os parlamentares têm para eles decidirem o destino, né? E contra disto temos em Porto Alegre, por exemplo, 2 obras que foram perdidas pela Prefeitura Municipal, o alargamento Severo Dúlios e a barreira ali, o viaduto, a passagem da Carlos Gomes com a Plínio Brasil Milano. Tá? Então, qual é o conflito que tu vês nas emendas impositivas, que são esses valores destinados do mesmo cofre, do mesmo valor, do mesmo bolo, né? E, ao contrário disso, as perdas de investimentos? Veja bem, nós estamos, como eu disse, quando eu falo que nós estamos vivendo uma situação de restrição orçamentária, é que a economia não suporta mais a disposição do cidadão a pagar impostos passou do limite. Tá? Então, não há mais possibilidade de você aumentar a carga tributária, porque não há essa capacidade. Nós temos desemprego, nós temos desaceleração, nós temos, vamos dizer assim,
ainda não configurou um quadro recessivo, mas nós estamos no processo de estagnação econômica. A forma tu já deixa, é como a família, corta aquilo que não precisa. Bom, então significa dizer o seguinte, o Estado, em qualquer economia, goste ou não se goste, ele é indutor dos investimentos. Silvio é economista, sabe, e a gente estudou isso na cadeira de macroeconomia, né? Os modelos que formam que o Estado é indutor em qualquer sociedade, tá? Em qualquer tipo de modelo. Ora, se a economia não consegue se reaquecer por moto próprio, ela precisa do efeito indutor ou de uma expectativa concreta e real para que as pessoas se sintam animadas, né, a investir, a buscar isso. Então, quando se fala em emendas impositivas, nós estamos deslocando num ambiente restritivo. Nós estamos deslocando potencialidades praticamente ainda inexistentes ou limitadas do orçamento para um setor cuja produtividade não vai apresentar do ponto de vista da economia. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou alocar esses recursos, mesmo que eu aloque em obras, eu aloque em ações, em construção de creche, em construção de escola, isto não vai ter efeito massivo de reverter a situação conjuntural da economia. Porque não está dentro de um planejamento, né, Paulo? E vai ficar, vamos dizer assim, como uma subjetividade do gasto. Ele vai ficar sem direcionamento. Quando a gente faz uma política de gastos, especialmente gasto público, a gente analisa pela uma ótica da relação custo-benefício, diferente da iniciativa privada que analisa pela história da viabilidade. Como é que eu amortizo o investimento e como é que eu gero uma receita a partir daquilo. O resultado do ponto de vista do setor público, da economia, o resultado pode ser esse também, mas a priori a gente analisa pela relação do custo-benefício. Não há uma comprovação de que estas emendas parlamentares tragam, do ponto de vista do seu efeito, uma relação custo-benefício positiva. E aí eu vejo a seguinte situação. E agora pode ser eleitoreiro também, não é? Não, é eleitoreiro, porque a alocação será definida pela subjetividade ou por uma correlação de força que nada tem a ver né, com a situação do país. Quer dizer, quando nós estamos em restrição orçamentária, nós temos que unir os esforços, estabelecer objetivos de curto prazo e monitorar o resultado para ver se aquilo está sendo efetivo. Perfeito. Desta forma, nós temos uma dispersão de recursos e uma dispersão de objetivos. Justamente quando o Estado mais carece de recursos, né? Bom, Paulo, para entrar no final da nossa entrevista, nesta semana o governo está enviando para o Congresso a reforma administrativa. Para você terem uma ideia, de 2003 a 2018, o Brasil inchou a máquina pública federal de 512 mil funcionários para 750 mil. Quer dizer, tem até cargo lá de datilógrafo, cuidador de videocassete, que são cargos que ainda existem e tem muita gente trabalhando como datilógrafo e auxiliar de videocassete quando isso já não existe mais. Essa reforma administrativa é fundamental para o país. É fundamental e quero dizer o seguinte, uma das grandes razões na minha percepção, na minha avaliação, é que o Brasil é um país ainda muito injusto, e somos, é porque há uma profunda divisão, posso dizer assim, entre dois tipos de agentes aqui, né? Os que são apaniguados e protegidos por concursos públicos e os que estão no mercado concorrendo e competindo. Nada contra o concurso público, se sabe que é um processo de seletividade. O que eu não concordo é que o concurso público outorgue a quem nele tenha bom resultado uma condição de estabilidade. Porque isso torna injusto. Na medida em que eu faço um concurso e obtenho a estabilidade, e eu acho que esse, para mim, é o grande ponto da reforma, eu estabeleço, primeiro, um engessamento na produtividade de determinado setor, porque mesmo que determinada pessoa seja improdutiva ou não tenha a aptidão, é natural. O concurso público ele é apenas uma prova que diz se eu estou habilitado ou não estou habilitado. Eu estou aprovado ou não estou aprovado para participar do setor público. Mas a habilitação não se dá necessariamente pelo concurso público. Até porque a gente sabe que as pessoas estudam muito para o concurso público, viram profissionais de concursos públicos, mas necessariamente não estão habilitados profissionalmente para uma determinada tarefa e não têm vocação para aquilo. O que leva a elas a isso é o seguinte, é a velha história da pirâmide de Maslow, que o primeiro elemento que o indivíduo busca, além das necessidades fisiológicas, é a sua segurança. Todos nós somos assim. Claro. Então eu vejo assim, a reforma administrativa, para concluir, no meu ponto de vista, traz em si um grande mérito, né? Ela tem que mexer no cerne, eu acho que a estabilidade para algumas carreiras que são
vamos dizer assim, suscetíveis, né, na prestação do serviço público, entende? Mas as demais não precisam concurso. E tem que acabar com isso, porque com isso nós podemos fazer o quê? Uma própria redinamização do setor público na economia, captando pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que perderam a oportunidade. Aí o critério não é por concurso, o critério passa a ser a habilitação, a capacitação o mérito do indivíduo em preservar aquele trabalho. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui. O Paulo estará aqui conosco, com o Hamilton Pereira também, graças a Deus trazendo esses tipos de conteúdos aí que são fundamentais, né, para nós debatermos e construirmos uma nação melhor, não é, Paulo? Com certeza. Eu acho que o programa Economia e Desenvolvimento tem esse objetivo, né, que é gerar temas de reflexão para que todos os telespectadores e toda a sociedade possa sair um pouco do dia a dia, com certeza, da busca e da luta, né, para poder refletir um pouco sobre que país nós queremos. Tá certo mesmo. Um abraço, obrigado, Paulo. Nós chegamos ao final do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.